Olá a todos, bem-vindos à segunda entrevista do mais plural edição especial eleições do Vitória Sport Clube. No próximo sábado, dia 5 de março, os sócios do Vitória são chamados às urnas para escolherem os órgãos sociais do clube, do mais representativo clube do Concelho de Guimarães. É um momento importante, é sempre um momento importante à altura das eleições do Vitória Sport Clube e o Mais Guimarães resolveu entrevistar todos os candidatos nestas eleições. E são três. A encabeçar a lista B teremos Alex Costa, que é o nosso convidado nesta entrevista. Já ontem emitimos a entrevista ao candidato da lista A e amanhã teremos também o candidato da lista C, que entrevistaremos neste mais plural. Queremos saber quem são os candidatos e que futuro querem para o Vitória Sport Clube. Alex, obrigado por ter aceito este nosso convite. Sim, Vitória, isto soa um chamamento. É essa a motivação? Acha que é a altura de se tornar presidente do Vitória? Antes de mais agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui contigo e falarmos sobre o Vitória, sobre o futuro do Vitória, partilharmos aqui as nossas ideias e agradeço desde já a oportunidade. Sim, representa positividade, representa darmos um sinal que estamos aqui prontos para ajudar o Vitória. E é isso que nos move essencialmente. Foi num momento que nós achamos que é difícil, que o Vitória vive, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista financeiro, darmos o sim a uma grande instituição, a um grande clube que representa e que tem uma força tremenda dentro da nossa cidade, dentro da nossa região e que nós pretendemos fortalecer. Quando abraçamos este projeto, reunimos-nos de pessoas que, do meu ponto de vista, são muito competentes, que aportaram muitas ideias. É um projeto que, como eu tenho dito, muitas vezes está em aberto, é um projeto com muitas convicções, mas ao mesmo tempo, pela proximidade que nós queremos incutir dentro do Vitória, queremos que também os sócios aportem também novas ideias, novas perspectivas, porque no fundo é aquilo que eu tenho dito, nós estamos aqui para os adeptos, para os associados, e o Vitória foi precisamente fundado para isso mesmo, para termos esta intervenção social, para termos esta intervenção desportiva que nos traga essa mesma felicidade que todos os adeptos, que fazem com que todos os adeptos se desloquem ao nosso estádio e acompanhem a nossa equipa, quer nos pavilhões, quer nos estádios, em busca desse mesmo reconhecer de uma identidade muito característica por parte do Vitória Sport Clube. Estamos num período até especial para o clube, o Vitória está a comemorar 100 anos. Este pode ser um momento crucial para a afirmação de um clube tido como um dos maiores clubes do país e que, em termos desportivos, não tem conseguido alcançar esses resultados que muito certamente tornariam mais felizes os associados do Vitória. Essa é uma das grandes preocupações dos nossos associados, é que infelizmente não temos tido a capacidade de estarmos ao mesmo nível que normalmente os nossos sócios estão e sempre estiveram, que é um nível altíssimo. Os nossos adeptos são reconhecidos e têm uma grandeza que é reconhecida por todo o futebol, não só em Portugal como na Europa, e infelizmente o Vitória do ponto de vista desportivo não consegue acompanhar esse nível. E nós vamos nos propor, como é óbvio, a investir muito nesse sentido, a fazer com que os nossos adeptos se vejam reconhecidos dentro do campo e o centenário é um momento histórico, é um momento muito importante para o Vitória, que nós pretendemos que seja também ele um momento de viragem. Nós não podemos adiar mais o futuro do Vitória. É hora de o Vitória, de uma vez por todas, percorrer o caminho certo, e o centenário que marca 100 anos, onde todos nós nos orgulhamos, com momentos bons, com momentos menos bons, mas acima de tudo tem que marcar aquilo que sempre foi o Vitória, que é pela sua grandeza social, pelo seu ecletismo, pela sua força humana, e que nós agora pretendemos que no futuro, desportivamente, possamos também nós crescer e estarmos de uma vez por todas ao nível daquilo que são os nossos associados.
Portanto, nós, de geração em geração, vamos vendo pessoas que dizem que gostariam de não partir para outro lado sem ver o Vitória campeão. Portanto, é um Vitória mais campeão, mais capaz de ser campeão, que o Alex quer colocar dentro do campo, para além das bancadas, onde muitas vezes os adeptos são realmente campeões e marcam a diferença. Sabes que essa frase eu ouvia muito em 2013, quando vencemos o primeiro grande título do Vitória. Essa frase de já posso morrer porque já vi o Vitória ganhar uma Taça de Portugal, ou do género o que estaria o meu pai a dizer se estivesse cá. Tanto ele desejou um momento destes e que infelizmente não o pôde viver, e por isso isto era um sentimento comum a muitos vitorianos. Agora, eu prometer que o Vitória, a curto prazo, terá essa palavra que todos nós queremos, que é o campeão, que é um Vitória a ganhar de uma forma sustentada, de uma forma regular, obviamente que não seria justo da minha parte. Aquilo que eu pretendo é competitividade, aquilo que eu pretendo é um processo que nós acreditamos que nos vai levar a ganhar mais vezes do que aquilo que perdemos, e aquilo que eu pretendo é precisamente a criação de um projeto que nos faça, a médio prazo, ter a ambição natural e ganhar de uma forma natural. O Vitória tem tudo para que isso aconteça, mas tem que virar o foco. O foco não pode estar no fim, mas temos que nos concentrar fundamentalmente no processo e naquilo que temos que fazer diariamente, na cultura de exigência que temos que impor dentro do Vitória, no critério de seleção em relação aos nossos recursos humanos, e depois no dia-a-dia criarmos um hábito, porque o ser humano também é muito feito de hábitos, e isso vai muito das pessoas que vão compor a estrutura, vai muito dos profissionais que nós vamos contratar, e depois aí sim, numa forma natural, os objetivos serão alcançados, e serão alcançados, do meu ponto de vista, da forma mais importante, que é de uma forma sustentada, ou seja, O Vitória que tem dos maiores orçamentos da Liga, com exceção dos 3 ditos grandes, o Vitória tem realmente um orçamento muito superior a equipas com as quais defronta o campeonato nacional e não tem tido resultados equivalentes aos orçamentos que tem. O que é que tem falhado no Vitória? É um facto que, do ponto de vista orçamental, este último mandato é sem dúvida o mandato onde se investiu mais no futebol. Foram muitos milhões, e resultados esportivos são aqueles que nós conhecemos, que ficam muito aquém daquilo que o Vitória ambiciona. E aquilo que temos vindo a encontrar e a observar nestes últimos tempos é uma aproximação muito clara a clubes, digamos assim, de média dimensão, e um ligeiro afastamento em relação a clubes dos quais o Vitória, por natureza, pertence, que são os grandes clubes portugueses. Ou seja, nós temos que nos deixar de aproximar à mediocridade e temos que dar esse passo. Não podemos adiar mais o futuro do Vitória. Ou seja, criarmos um projeto sustentado, com ideias, com convicções muito fortes, que nos permita estar no nível dos melhores. E os melhores sabemos que estão sempre no topo da tabela classificativa, e é isso que nós pretendemos. E o que tem faltado ao Vitória é exatamente isso, é essa convicção, é essa política desportiva, esse rigor financeiro, esse respeito pela nossa identidade, que faz com que o Vitória, que vai fazer com que o Vitória continue a crescer, que vai fazer com que o Vitória tenha projetos sustentados e que ganhe de uma forma natural. E relativamente a esta questão, que é o core business do Vitória, que propostas é que o Alex coloca em cima da mesa, que quer apresentar aos associados nestas eleições, de transformação da realidade, dos resultados do Vitória a nível do futebol? Quais são essas principais medidas? Obviamente que o futebol profissional é o core business e está dentro da nossa futebol, no Vitória Sport Clube SAD. É algo que movimenta a paixão, a emoção, e movimenta, entre aspas, o negócio. É muito importante nós, de uma vez por todas, lá está, saber o que é que nós queremos ser, e não ser a 1 ano, nem a 2, sermos daqui que nós queremos estar daqui a 5 anos, onde é que nós queremos estar daqui a 10 anos, e começarmos a percorrer um caminho. E o caminho que nós propomos aos sócios tem como um pilar estratégico muito bem definido, que se chama a nossa formação. Nós vivemos num país que forma talento por natureza, vivemos num país onde encontramos talento por natureza, e estamos num clube
que, pela representatividade que tem, pela visibilidade que tem, é um formador por excelência. Temos vindo a perder supremacia no mercado e nós pretendemos retomar o caminho. E o caminho tem que ser o de liderar esta região, o de conseguirmos chegar mais perto do talento do que os outros, o de conseguirmos rentabilizar esse mesmo talento, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo, e criar essa tal sustentabilidade financeira que assenta muito no sucesso desportivo. E por isso a formação será fundamental. Depois, como é óbvio, vamos compensar a nossa equipa principal com mercados que, no nosso ponto de vista, sempre foram muito atrativos para o Vitória. Mercados das divisões secundárias, onde existe muito talento, onde existe muito conhecimento do futebol português, muito conhecimento do que é o Vitória. Em mercados brasileiro, por exemplo, onde sempre tivemos grandes jogadores que têm uma facilidade de adaptação superior a de outros países, e onde o Vitória sempre foi muito feliz na sua intervenção, e criar aqui um misto de juventude, de irreverência, com a mais-valia, com a qualidade, com a experiência, que formará uma equipa. E uma equipa que, acima de tudo, tem que ser competitiva e que represente os associados do Vitória, através do quê? De um modelo de jogo, de um perfil de atleta, de um perfil de treinador, porque me parece importante, e isto muitas vezes não é dito, parece-me importante que o Vitória, de uma vez por todas, encontre um modelo que se adeque com aquilo que os nossos sócios querem ver no espetáculo desportivo. É para isso que nós estamos lá. É para promovermos emoção, para promovermos resultados e felicidade. E nesse sentido é importante... Tenho aqui várias propostas no seu programa relacionadas com esta interação entre o adepto e o associado com o espetáculo desportivo. Já agora podemos falar um pouco acerca delas. Sem dúvida, sem dúvida. Nós costumamos dizer que o adepto, o associado, tem que ser o centro de tudo. Nós, felizmente, temos os melhores adeptos do mundo, porque eu costumo dizer que não existe clube no mundo onde exista tanta paixão como em Guimarães a ganhar tão pouco. O Vitória tem isso, e Guimarães, a cidade, representa muito essa paixão, essa conexão que se funde entre esta instituição e a própria cidade. E infelizmente não ganhamos tantas vezes, e isto é motivo de estudo, porque é muito fácil gostarmos de quem ganha mais, e normalmente as nossas crianças, a nossa juventude, cria logo muito facilmente um laço afetivo para com o clube, uma paixão, um amor que os leva a confundir muitas vezes com a sua própria vida. E por isso nós temos que potenciar, quer do ponto de vista desportivo, através do jogo que nós queremos, através do resultado, através da emoção. Também não pode ser esquecido a parte do adepto, que tem que ser também um cliente do Vitória Sport Clube. E aí entramos na parte comercial, que é algo que eu acho que o Vitória tem que desenvolver muito. Criarmos, e quando eu digo o adepto no centro de tudo, passa muito por aí. Passa muito, por exemplo, por alargar aquilo que são os 90 minutos do jogo a um dia de experiência no Vitória. Passa muito por prender os nossos associados, os nossos adeptos, a mais tempo dentro do Afonso Henriques ou à volta do Afonso Henriques. Passa muito por uma política de comunicação muito mais próxima, onde eles se sintam comprometidos, onde eles se sintam que fazem parte da solução do Vitória. E daí o potenciar de uma área que eu acho que é fundamental e que o Vitória tem que desenvolver, porque temos que deixar de arrecadar receita com base só na venda de ativos, mas também no desenvolvimento de uma área comercial que me parece fundamental para o Vitória. E tem a pessoa certa para tratar dessa área comercial na sua equipa? O Vitória tem profissionais que já trabalham dentro da estrutura, que têm competências. Obviamente que na vice-presidência temos uma pessoa que eu lhe reconheço muita capacidade, chamado Ricardo Araújo, que também trouxe muitas ideias e desenvolveu muito esta área comercial e estratégica do nosso programa, e que certamente que irá aportar muito conhecimento pelo mundo que tem, por ser um homem ligado ao desporto e por também ser um homem ligado à gestão, como é óbvio, e acima de tudo um homem ligado também a Guimarães e que conhece muito bem Guimarães, e que teremos todos nós, direção e equipa, a missão de promover esta energia que tem que existir entre o adepto e a instituição.
Numa das suas entrevistas já realizadas nesta campanha eleitoral, nomeou também Flávio Meireles como o seu diretor desportivo, criando aqui até uma situação delicada e, portanto, tendo sido Flávio Meireles afastado até às eleições do próximo sábado. Como é que vê esta situação? E o Flávio Meireles é a pessoa certa para o futuro do Vitória nos próximos anos? Em primeiro lugar, como eu vejo esta situação, deixa-me triste, porque eu sou daqueles que acho que um clube como o Vitória tem que tratar bem os seus funcionários, as suas referências, porque elas são muito do que é o passado, do que é a memória viva do clube. E o Flávio é um homem que tem muitos anos de Vitória, tem muito trabalho dentro do Vitória e no meio disto tudo está a pagar um preço caro sem culpa absolutamente nenhuma. E eu queria reforçar aqui que aquilo que eu disse foi muito claro em relação a isso. O que eu disse é que dentro de um projeto desportivo que nós teremos para o Vitória, dentro de uma estrutura que passa por Conselho de Administração, um diretor-geral para o futebol e um diretor desportivo, seguidamente dos team managers, no cargo técnico de diretor desportivo, achava que o Vitória, dentro da sua equipa, dentro da sua estrutura, tinha lá uma pessoa que iria fazer o trabalho que eu acho que tem que ser feito e que vai de encontro àquilo que está desde a primeira linha até à última no meu programa, que tem a ver com identidade de Vitória, com ADN Vitória. Não falei com o Flávio absolutamente nada em relação a isto. O Flávio não participou em nada naquilo que são as ideias que nós temos para o Vitória. O Flávio é um simples funcionário do Vitória que nós achamos que tem que ser recolocado noutra função. Portanto, nem chegou a falar com ele sobre isso, mas viu nele essa potencialidade. Vejo nele essa potencialidade, como já falei sobre o Pepa, exatamente a mesma coisa, como agora tenho que ter algum cuidado em falar de outros funcionários, porque posso pôr em causa a sua continuidade ou até possíveis suspensões. Algo que me faz muita confusão, porque é um funcionário do Vitória, nada mais. O Flávio não disse uma palavra em relação à nossa lista. O Flávio não é apoiante da nossa lista. E nem vai dizer qualquer tipo de comentário em relação a nós. O que nós queremos é respeitar todos os funcionários e não vamos misturar aquilo que são eleições com os funcionários do Vitória. E aquilo que temos visto, e isto que fica aqui também bem claro, é que pela parte de quem agora quer dar essa imagem, é precisamente aquele que usa funcionários atrás de funcionários nas suas sessões de esclarecimento. E ele próprio é que confunde aquilo que é uma campanha eleitoral com os funcionários de Vitória. Nós não queremos fazer isso. Nós só queremos dizer é que o Vitória, dentro da sua estrutura, tem funcionários altamente competentes que, no nosso ponto de vista, têm que ser recolocados noutras áreas, que vão de encontro à nossa ideia, à nossa convicção. E o Flávio é um simples funcionário de Vitória que, se a lista B ganhar, tem esta missão. Provavelmente, se a lista A de Miguel Cardoso ganhar, poderá ter outra ou não. E Pinto Lisboa, como já foi diretor desportivo, agora é coordenador técnico. Enfim, todos teremos a capacidade e entre aspas, o poder de decidir aquilo que queremos para a nossa estrutura. O que é que tem corrido menos bem a Miguel Pinto Lisboa na liderança do clube nestes últimos anos? Olha, situações como a de ontem justifica muito aquilo que é a falta de liderança. Situações como a de ontem, onde claramente não existe uma convicção e não existe coerência, porque as lideranças têm que assentar muito nesta palavra, temos que ser coerentes, as coisas depois começam a correr mal. Quando se procura responsabilizar tudo e todos, as coisas começam a correr mal, porque, em primeiro lugar, quando as coisas não funcionam como nós queremos que elas funcionem, é muito importante que o líder tenha a capacidade de assumir em primeira mão a sua responsabilidade. E aquilo que temos vindo, e aquilo que vocês têm vindo a observar é muito simples. Só neste período eleitoral, reparem nisto, só neste período eleitoral, quando se fala num processo de validação de assinaturas que foi extremamente complicado, o primeiro responsável, o primeiro ato foi responsabilizar alguns funcionários. Há uma semana, quando os adeptos do Vitória, e de uma forma legítima, manifestaram o seu desagrado perante uma equipa e o som do estádio foi aumentado, o que se fez logo a seguir foi responsabilizar os funcionários. Quando agora desta candidatura, da lista B, se elogia a estrutura do Vitória, o seu treinador, alguns funcionários e agora nomeadamente Flávio Meireles, o que é que se faz? Responsabiliza-se o funcionário suspendendo. Isto é incrível.
Em momento algum o líder teve a capacidade de dizer eu falhei. E quando diz agora, assim, num tom muito leve, eu falhei, mas agora estou mais preparado do que estava, é mentira, porque continua a não estar preparado. Quando diz agora que o Pepa é a solução e que não passa por tudo o despedimento de alguns treinadores, leva-me à temporada passada onde teve 4 treinadores. Ou seja, esta falta de liderança, esta falta de convicção é que leva o Vitória a estar no patamar que está. Porque, desde o primeiro dia eu disse, vai num zigue-zaguear de políticas desportivas, vai numa volatilidade que é acompanhada pela emoção do seu próprio líder, porque é um líder emotivo, mas é um líder sem convicções e é um líder que vai abanando consoante a onda. Está convencido que a Vitória tem que diminuir o número de jogadores de que dispõe? Em termos de reformulação de equipas, há algumas propostas que também queira desde já avançar para os associados e comprometer-se com elas? Sim, claramente que quando nós falamos num plano de reestruturação financeira e que pretendemos levar à Assembleia ou apresentar aos associados a 60 dias, passa muito pela redução do quadro de atletas profissionais, porque quando nós temos os custos que temos, nós só os vamos conseguir reduzir através de atletas, porque eles representam mais de 80% dos custos que a Vitória SAD tem. E nesse sentido temos aqui algumas propostas do ponto de vista desportivo, que é quando nós falamos em balizar a nossa política desportiva, que a médio e longo prazo, porque também não se faz de um dia para o outro, vamos pretender criar regras, lá está, balizas, que permitam que o plantel principal tenha um determinado número de jogadores fixado, o plantel da equipa B tenha um plantel fixado naquilo que é a sua quantidade, e para que possamos inverter aquilo que nos últimos anos nos levou a isto, que é o Vitória ter muita quantidade e pouca qualidade. E relativamente à questão financeira, que Vitória está à espera de encontrar se vencer as próximas eleições e se sentar na cadeira da presidência do clube? Eu acho que o momento financeiro que o Vitória vive é reconhecido por todos que é um momento dificílimo. Se calhar quem vive num mundo paralelo ainda não se apercebeu disso, mas quando ouvimos as pessoas falarem do Vitória e as pessoas que estão dentro do Vitória e que têm consciência e outras que acompanham as contas do Vitória, claramente que chegamos à conclusão que é um momento muito difícil para o Vitória, porque o Vitória ainda há bem pouco tempo antecipou 3 anos de receitas fixas televisivas, que todos nós sabemos a importância daquilo que é, neste caso, a televisão, a receita que vem da televisão para o Vitória. E antecipou para fazer uma coisa que ainda é mais grave, que é responder ao déficit de tesouraria. Ou seja, o Vitória hoje em dia tem dificuldades para, utilizando assim uma palavra, para que toda a gente, uma frase para que toda a gente entenda, tem dificuldades ao abrir a caixa, ter lá dinheiro para cumprir mensalmente com os seus funcionários e com os seus atletas e com os seus fornecedores. E para isso tem-se financiado e por isso é que o Vitória tem vindo, do ponto de vista de juros, a aumentar ano após ano a quantidade de dinheiro que dispõe para esse serviço. Também propõe uma reestruturação financeira do clube. Claramente que propomos, e propomos lá está, um plano faseado, um plano audaz, que foi estudado, onde é importante as pessoas perceber que ele é isso mesmo, tem fases, e numa fase inicial temos que encontrar liquidez para terminar a época com a credibilidade que o Vitória assim o merece. Na apresentação da sua candidatura, já agora, referia que toda a despesa do Vitória tem que estar devidamente justificada. Não aceitaria que qualquer despesa que fosse feita pelo clube ou pela SAD que não fosse devidamente justificada. Esse é um compromisso que assume perante os associados. Assume claramente isso, assume essa transparência. Financeiramente o clube. O rigor financeiro é fundamental. Porque senão vamos, de 10 em 10 anos, estamos a viver isto. E num clube com a dimensão que o Vitória tem, é impensável estarmos a passar por isto outra vez. Nós hoje deveríamos estar aqui a discutir outras coisas. Nós hoje deveríamos estar aqui a discutir a modernização do nosso estádio, a nova academia. Como é que vamos chegar aos 3 primeiros? Era isso que nós hoje devíamos estar aqui a discutir se tivéssemos feito o trabalho de casa. Mas infelizmente voltámos atrás. E voltámos agora a discutir dívidas, a discutir buracos, a discutir injeções de capital e a não discutir aquilo que é o mais importante,
que é como é que o Vitória desportivamente vai ser o clube que nós queremos que seja e que tem que ser um clube europeu. Ainda temos aqui uma questão, que é a questão de Mário Ferreira, que apesar de já não ser o acionista maioritário do clube, ainda há uma dívida que o clube tem perante ele. Portanto, que não está a ser cumprida, pelo menos segundo aquele contrato, que não é público, que contém, aparentemente, aqui algumas cláusulas de confidencialidade. Portanto, mas desse contrato não estando a ser cumprido, pode até estar em causa, ou não? Nós não conhecemos o contrato, acho que isto é algo impensável. Não sabemos como ele foi feito, não sabemos o que está lá escrito, enfim. Contraria muito a falta de transparência que muitas vezes... Miguel Pinto de Lisboa disse numa Assembleia Geral que não estava em causa, portanto, a perda da maioria da parte do clube perante a estrutura da SAD, que isso não estava em causa, tendo adquirido os 11%. Mas, entretanto, o resto do contrato não está a ser cumprido. Poderá haver essa cláusula de anulação do contrato se não for cumprido? Não sabemos. Sabemos que... Claro que temos isso e estamos preocupados com isso, e por isso é que no nosso plano financeiro, prevemos isso, ao contrário das outras listas. Quando prevêem fazer um pagamento imediato. Quando falamos aqui numa operação de aumento de capital da SAD, parte muito por isso também, pela primeira premissa de ter que cumprir um contrato, porque Miguel Pinto de Lisboa, apesar de ter dito isso em Assembleia, há bem pouco tempo numa entrevista disse que o contrato tem que ser cumprido. O contrato com o Mário Ferreira tem que ser cumprido, foi o que ele disse. Todos os contratos têm que ser cumpridos. E como o contrato tem que ser cumprido, o Vitória tem que encontrar soluções, o Vitória Clube, porque não pode ser, mais uma vez, o Vitória SAD a emprestar dinheiro ao Vitória Clube para que depois o Vitória Clube compre ações a Mário Ferreira. E tem que ser o Vitória Sport Clube a criar condições para ter, através desta operação de aumento de capital, para poder cumprir com o Mário Ferreira. E depois de adquirir a totalidade das ações, ou quase a totalidade das ações, promover o tal aumento de capital juntamente com parceiros estratégicos, que nós temos vindo a falar e que certamente que terão interesse num Vitória sustentado, num Vitória gerido de uma forma rigorosa e num Vitória com um projeto desportivo. Isto que fique bem claro. Mas lá atrás, por exemplo, na constituição da SAD, do Vitória, quando os vitorianos e os vimaranenses foram chamados a participar, a adesão dos mesmos não foi assim tão significativa e digamos que o Vitória ficou aqui com uma dívida de gratidão até para com o Mário Ferreira, que ainda creio que não foi assim tão reconhecida quanto isso. Sim, nós respeitamos muito. Acha que isso vai acontecer de forma diferente? Nós respeitamos muito o parceiro Mário Ferreira, porque foi importante para o Vitória e é um parceiro desde o primeiro dia, nós temos muito respeito por ele, como todos os outros acionistas que estão com o Vitória. Agora, há uma coisa que é muito importante, Eliseu, que é, há 10 anos, o conhecimento que tínhamos deste negócio em si, das SADs, não é o mesmo que temos hoje em dia. E hoje, quando olhamos para aquilo que foi o contrato que a MAF executou com o Vitória, percebemos que houve aqui uma criação de uma mais-valia tremenda. Mário Ferreira, em números redondos, injetou cerca de 2,5 milhões de euros no Vitória e fez um contrato na ordem dos 6 milhões. Outra coisa que também comprovei, porque sou de Guimarães e lido com muitos empresários e com muita gente, é que ao longo deste tempo muita gente me dizia: Alex, se eu soubesse que o negócio era feito daquela forma, eu também queria ter participado. Ou seja, eu acho que o Vitória não teve a capacidade de atrair e de estar perto do nosso tecido empresarial, de estar perto dos nossos associados e, de certa forma, de lhes fazer entender que isto poderia ser um grande negócio para eles. Mas eles hoje, certamente, percebem isso. Até porque veem o contrato que Mário Ferreira, da contrato da venda das ações ao Vitória, e percebem que houve aqui uma criação de mais-valia. E percebem, ao mesmo tempo, que o Vitória, aproximando-se do nosso tecido empresarial, dos nossos associados, traz uma mais-valia tremenda também para as suas próprias empresas, e o Vitória, com isso, também ganha muito pelo conhecimento que essas mesmas empresas podem trazer também para o Vitória. Ou seja, é hora de nós aproximarmos e criarmos aqui uma ligação a todo o tecido empresarial, a toda a comunidade vimaranense e chamar também eles próprios para que possam ser solução. Mas também no nosso programa nós referimos a prioridade para os associados, mas também não pomos de parte os parceiros estratégicos nacionais e internacionais que muitas vezes querem estar dentro do futebol, não só na vertente desportiva, mas muito também na vertente comercial, e eu acho que aí é muito importante o Vitória também abrir os seus horizontes. E é possível que surjam esses investidores mesmo com o clube a deter a maioria da SAD? O clube detendo a maioria da SAD, que é isso que pretendemos,
Depois, Ter com o sócio aumento- não coloca outra hipótese. Não coloca outra hipótese, o Vitória terá que sempre que ser o dono do seu... E eu não coloco outra hipótese. O Vitória terá que sempre que ser o dono do seu destino, porque achamos que este sentimento de pertença é que faz de nós diferentes, mas ao mesmo tempo, com um aumento de capital, vamos alavancar esse mesmo aumento com parceiros estratégicos que sejam minoritários, que tenham interesses comerciais, que possam algum deles também ter algum interesse desportivo, mas sendo sempre o Vitória clube a decidir aquilo que quer fazer e a ser dono do seu próprio destino. Eu acredito que é possível termos esses parceiros, acredito plenamente nisso. E em termos de infraestruturas, há propostas concretas também no seu programa? Há uma academia a ser pensada, já a ser discutida, aparentemente em projeto também. Conhece o processo? É também um processo pouco transparente para as listas concorrentes ao Vitória nesta altura? As que não, portanto, para além da de Miguel Pinto Lisboa, que está no poder e que terá, obviamente, o melhor conhecimento sobre o processo. O que é que lhe parece é uma necessidade esta construção da academia, da nova Academia da Vitória? Obviamente que é uma necessidade, a Vitória tem dificuldades em gerir os seus espaços, tem muitos atletas, somos um clube eclético e aproveito para falar das modalidades, porque acho que tem sofrido muito com isso, com falta de espaços, com treinar, entre aspas, com a casa às costas, e nós temos que reforçar as nossas infraestruturas e temos na Câmara Municipal um grande parceiro, um parceiro que sempre foi um parceiro do Vitória, um parceiro estratégico, que nós pretendemos que se passe do papel à execução. E aí a nova academia para o futebol é muito importante. Nós pretendemos que seja uma academia funcional, não pretendemos uma academia de muitos luxos, onde possamos alocar a primeira equipa e a equipa B e depois permitir que a nossa academia atual, muito bem localizada, numa zona nevrálgica, possa servir a nossa formação e possamos ali desenvolver um trabalho de excelência. E, nomeadamente, nessa mesma academia, vamos lutar muito pela construção de um pavilhão de treinos, também ele simples, funcional, para que as nossas modalidades possam trabalhar com mais dignidade, com mais qualidade, com mais conforto e, acima de tudo, a sentir mais o Vitória, porque para nós é muito importante que as modalidades, de uma vez por todas, tenham a dignidade e o respeito que pelo menos eu e todos os vitorianos, acho que pensam como eu, merecem. Deixou uma crítica recente de que as modalidades não sabia muito bem com o que contar, por exemplo, para a próxima época. Deixou também essa crítica na sua apresentação. Eu não. Acho que alguém da lista AI que disse que não havia projeto nas modalidades para a próxima época. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que trabalham nas modalidades. Mas parece-lhe que há uma estrutura que está tudo a funcionar entre as modalidades ou que há aqui alguns problemas? Há pontos a melhorar, como é óbvio, no nosso ponto de vista, mas tem vindo a ser estão a desenvolver um trabalho, eu já conversei com algumas pessoas, meritório, um trabalho de muito empenho, de muito amor ao clube, de muito amor à causa, amor à modalidade, e nós, Vitória, temos que estar perto, porque eles são Vitória, e só existe um Vitória. E muitas vezes há aqui esta divisão que me faz alguma confusão do Vitória Futebol e Vitória Modalidades. Não, o universo Vitória é um só. E nós temos que estar perto, e nesse sentido eu dei um primeiro passo, quis criar uma imagem, de assumir a pasta das modalidades, obviamente com um diretor-geral que vamos encontrar, mas quero reforçar a proximidade que eu acho que o Presidente tem que ter a esta área desportiva do clube, que me parece muito importante para aquilo que é o alargar da nossa base social, naquilo que é sermos uma escola de prática de desporto e uma escola ao mesmo tempo de alto rendimento. E da prática de outros desportos, para além do futebol. Para além do futebol, de prática desportiva que envolvem todas as modalidades que o Vitória hoje em dia tem, da missão que temos através das modalidades de penetrar na comunidade, penetrar nas escolas e trazer mais vitorianismo para dentro de casa e mais vitorianos e mais atletas para o nosso universo. Relativamente às modalidades, há aqui algumas em que gostasse de ver o Vitória apostar mais nos próximos tempos? Nós, com as dificuldades financeiras que vivemos hoje em dia, parece-nos coerente da nossa parte dizer aos associados que pretendemos continuar com as modalidades que hoje em dia o Vitória tem, pretendemos continuar com todas elas, apostar no nosso processo formativo em todas elas, porque achamos que não faz sentido
investirmos em equipas principais e não investirmos no seu processo formativo, na formação dessas mesmas modalidades. Faz sentido também da nossa parte termos um programa que seja sustentado do ponto de vista orçamental para todas elas e termos aquilo que me parece fundamental, que é uma linha orientadora transversal naquilo que é a área comercial, naquilo que é na área da gestão de todas elas, que tem que vir, mais uma vez, do clube. E a valorização do papel do sócio. Chamá-lo às decisões, chamá-lo mais às decisões, envolvê-lo mais nessas decisões, é também uma das suas propostas? Sim. Nós temos vindo a falar muito sobre isto na comunicação de proximidade. Acho que é hora de quebrarmos os muros que muitas vezes existem entre órgãos sociais e associados. É hora de acabarmos com comunicações pontuais que têm muito a ver com Assembleias Gerais. Nós temos que estar mais próximos, temos que falar mais com os sócios, temos que criar locais e momentos onde possamos discutir o Vitória noutro registro que não seja o da Assembleia Geral, um registro de uma forma muito mais natural, onde possamos todos trazer ideias, possamos ajudar os órgãos sociais a melhorar, a crescer, a criticarmos os órgãos sociais quando temos que os criticar, porque eu acho que isso vai comprometer os nossos associados naquilo que é a solução. E eu acredito muito nisso, acredito que uma massa associativa comprometida, e uns órgãos sociais comprometidos com a massa associativa, faz com que exista aqui uma energia, exista aqui uma convicção ainda mais forte de que o caminho que todos decidiram percorrer nos levará a um lugar feliz, e o lugar feliz é aquilo que o Vitória ao longo destes 100 anos foi e é reconhecido por todos como um grande clube e um clube com um estatuto europeu, com um estatuto eclético e com uma presença social respeitada por todos e do ponto de vista financeiro, como é óbvio, sustentado de uma vez por todas. Tem sentido essa energia pelo Conselho nas suas deslocações? Conselho e não só, também já fora do Conselho, já foi tentando cativar o sócio para as suas propostas nestas eleições. Que receptividade tem sentido por parte dos associados? Muita positividade. Os associados querem uma mudança, é isso que eu sinto, estão a acreditar nas nossas ideias, revêem-se no perfil de liderança, a onda está a crescer, isto é um facto, as nossas sessões de esclarecimento a cada dia que passa têm mais gente, a mensagem passa, quer da nossa parte para os associados, quer dos associados para nós, e eu acredito plenamente que vamos ser a alternativa que os sócios vão escolher, porque acredito também que a única alternativa que está aqui em cima da mesa somos nós, quer do ponto de vista de programa, quer do ponto de vista de perfil. É um perfil completamente diferente, é um perfil que eu acredito que vai trazer um caminho diferente para o Vitória, e porque é uma máxima que eu sempre digo e que defendo para a minha vida, é que se queremos resultados diferentes é hora de percorrermos caminhos diferentes. E por muito que as pessoas queiram dizer que associar as pessoas ao seu passado, esta é uma lista que tem muito orgulho no percurso que teve, não só dentro do Vitória como fora do Vitória. Esta é uma lista que quer servir o Vitória. A determinada altura, e falemos mesmo até do início da sua candidatura, em que houve uma associação, ou uma tentativa de associação a Júlio Mendes, em que o Alex se viu na necessidade de dizer que era uma candidatura independente, que estava aqui por si e pela sua equipa. Assume essa declaração na altura? Não poderia ser de outra forma. Quem me conhece, e eu sou um vimaranense há 42 anos, costumo dizer isto muitas vezes, ando aqui de cabeça erguida, e não seria o Vitória Sport Clube que me iria fazer baixar a cabeça ou me iria fazer esconder, porque se eu um dia entrasse num esquema desses, jamais poderia continuar a andar aqui em Guimarães de cabeça erguida, e não vale tudo para chegar ao Vitória. Há algo que para mim é inegociável, há algo que para mim eu não abdico, que é do meu caráter, que é da minha personalidade, e os vitorianos podem ter certeza disto. Esta é uma candidatura independente do ponto de vista intelectual. Aqui estão presentes órgãos sociais, gente que trabalhou muito para trazer ideias, vão continuar a estar vitorianos que vão aportar também eles próprios as suas ideias, e nada mais do que isso. Podem ter a certeza absoluta que estamos aqui para defender os seus interesses, para defender o Vitória, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista social, e como disse atrás, sempre
independentes e sempre com o Vitória em primeiro lugar e como prioridade. Sendo um homem do campo e falando dessa forma tão emotiva acerca do Vitória, o clube que esteve sempre ligado, isso poderá trazer-lhe mais vantagens numa posição de presidente do clube, ou pode até ser desvantajoso de alguma forma por causa de alguma irracionalidade que às vezes os resultados, que as situações possam propiciar? Vê mais vantagens que desvantagens nessa emoção que é colocada, que coloca nas suas declarações? Eu apesar da emotividade que me caracteriza, considero-me uma pessoa racional. Eu acho que a experiência que eu tenho de Vitória e do desporto só pode ser uma vantagem. Porque acredito nisto, não só no desporto, mas como em todas as áreas, desde quando é que a experiência ou a vivência é uma desvantagem. Acho que, se olharmos para aquilo que, por exemplo, foi o que é os atuais órgãos sociais do Vitória, claramente que eram todos caras novas há 3 anos, e vimos aquilo que resultou. E por isso, conhecer o Vitória, conhecer os associados, conhecer o território, ter experiência desportiva, falar a linguagem dos treinadores, a linguagem dos jogadores, a linguagem da estrutura, é uma vantagem enorme. Mas não influenciar, acredito, essa não é a intenção, influenciar no balneário. Não. É muitas das vezes, eu vou-lhe confidenciar isto, muitas das vezes quando... Porque a tentação será muita. Não tenho essa tentação. Já estado no campo e no banco. Há quem diga que, pelo facto de ter sido intermediário dos jogadores ou agente, que vai facilitar o processo de Vitória na negociação com outros agentes. Eu não entro nesses filmes, meu amigo. Eu, pelo facto de ser treinador e ter sido jogador, não vou entrar nesses campos de dizer que é uma mais-valia porque posso ajudar o treinador ou que posso ajudar os jogadores. A minha missão no Vitória é criar uma estrutura onde cada um tem a sua missão, tem a sua autonomia e depois responsabilizarmos perante o seu rendimento. Nada mais que isso. Há parceiros que têm que ser respeitados do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, e depois o Conselho de Administração, obviamente, que costumo dizer, perante uma decisão mastigada, tomará a decisão final. E por isso, como eu lhe dizia atrás, o estar dentro do Vitória, e eu que convivo hoje em dia com muitos profissionais desta área, treinadores, jogadores, enfim, dirigentes, muitas das vezes a grande dificuldade que os homens do futebol têm é precisamente a linguagem que a maioria dos presidentes não entende. E às vezes treinadores têm que ser treinadores das equipas e treinadores dos próprios presidentes, porque têm um desconhecimento total do que é o processo. Aquilo que eu falava lá atrás. Queremos resultados, mas nunca estamos atentos ao processo, se estamos a fazer bem as coisas ou não. E nesse sentido é uma grande vantagem, e eu ter esse conhecimento, eu falar essa língua, termos essa, entre aspas, empatia, percebermos o que é que está a ser feito e de olharmos muito para além do resultado. E aí, claramente, que é uma vantagem. Conseguiu reunir a equipa que queria para se apresentar nestas eleições? São exatamente aquelas as pessoas que queria ter do seu lado? A criação dos órgãos sociais em qualquer momento de eleições no Vitória é sempre um processo muito complicado. Aquilo que eu lhe posso dizer é que aquilo que disse no primeiro dia, tenho de facto uma grande equipa. A cada dia estou mais surpreendido. E quando disse na minha apresentação que claramente que queria ter a meu lado gente melhor do que eu hoje posso confidenciar e posso confirmar que a cada dia que passa sinto que à minha volta, não só na direção como noutras áreas, tenho gente bem melhor do que eu, e eu acho que isso é uma vantagem de um líder, ter essa percepção de ouvir, de fazer com que eles se sintam importantes na solução, fazer com que eles estejam motivados para dar o seu melhor, e a mim cabe-me obviamente analisar e depois decidir. E para terminar, porque é que quem nos está a ver, a assistir a esta entrevista, deve votar na lista B no próximo sábado? Eu pretendo e quero muito convencer os vitorianos a acreditarem em nós, na lista B. Nós temos um projeto que foi elaborado muito a pensar naquilo que é o Vitória. Nós estamos aqui com muita convicção que iremos de uma vez por todas fazer a mudança, executar a mudança. Não podemos adiar mais o futuro do Vitória e acreditamos que é connosco que o Vitória irá devolver o seu estatuto europeu, irá reforçar o seu estatuto eclético, irá reforçar o seu papel social, porque aqui temos uma liderança que conhece o Vitória, que conhece os vitorianos, que conhece este território,
mas que acima de tudo também vai precisar de vocês para que todos juntos possamos levar o Vitória ao rumo que nós todos queremos, que é um Vitória de um patamar de excelência, e para isso, vitorianos e vitorianas, acreditem que esta é a única alternativa que está em cima da mesa e votem no próximo dia 5 de março, lista B. Muito obrigado, Alex Costa, obrigado. Boa sorte para as eleições do próximo sábado. Nós voltaremos amanhã, a partir das 21 horas, entrevistaremos o candidato da lista C, Miguel Pinto Lisboa, será o nosso convidado amanhã às 21 horas aqui no Mais Guimarães. Para terminar, resta-me agradecer ao município de Guimarães e também ao Conservatório de Guimarães pela cedência deste maravilhoso espaço, Teatro Jordão, onde estamos a realizar estas entrevistas para as eleições do Vitória Sport Clube no próximo sábado, 5 de março. Muito obrigado por terem estado connosco. Até amanhã.